pessoal, quem me conhece sabe do carinho muito especial que eu tenho pela Colômbia, pelo povo colombiano. Então, hoje não podia ser diferente, eu tinha que falar realmente das eleições presidenciais da Colômbia que levaram Petro e Márquez, Gustavo Petro e Francia Márquez, para a presidência da Colômbia. A partir de agosto de 2022, eles vão começar esse governo. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos na TV Grabois. Queria fazer alguns comentários gerais sobre a eleição, coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que lá quando terminou o primeiro turno, dia 29 de maio, todos que estávamos esperançosos com a ascensão de Petro e Márquez a esse lugar tão importante da presidência, esse lugar tão importante ali do Palácio da Casa de Nariño, pela primeira vez na história republicana colombiana, vamos lembrar que em 214 anos é a primeira vez que um projeto de esquerda chega a este lugar na Colômbia. Bom, nós saímos ali daquele primeiro turno muito preocupados porque percebíamos que aquele que ficou em segundo lugar, o engenheiro Rodolfo Fernandes, como gostam de chamá-lo, mas que na verdade é um cara da política, foi prefeito de Bucaramanga do estado de Santander, está há tempos na política, mas gostou, tentou colocar aí essa sua imagem de como um outsider, como alguém vítima da política. Vou até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, nós pensávamos que possivelmente o Hernández herdaria os votos do Fico Gutiérrez, que ficou com 5 milhões mais ou menos de votos, ficou atrás do Hernández nas eleições, ficou em terceiro lugar, e talvez até do Fajardo, que ficou em quarto lugar, e que o Gustavo Petro não teria muito mais para onde buscar os votos para além daqueles 8 milhões e poucos de votos que ele teve no primeiro turno. E realmente as primeiras pesquisas davam o Hernández com a liderança. Chegamos a ter pesquisas com 53 para Hernández e 45 para Petro, um cenário bastante preocupante e assustador. Mas aconteceu que em 2 semanas, no período da campanha para o segundo turno, ocorreu uma subida substantiva e consolidada da intenção de votos em Petro e Márquez e um estancamento da intenção de voto em Hernández. Tanto é que o final da campanha foi pesquisas com empate técnico. A gente olhava desesperadoramente para aquelas pesquisas, o que vai dar no dia 19 de junho. O que já muitos analistas têm colocado é que o Hernández subestimou essa capacidade da chapa, do pacto histórico de continuar o seu trabalho bem resiliente, né, e consistente, de dialogando com a população, e superestimou o voto que recebeu no primeiro turno como um voto de protesto, como um voto no estilo que se vaiam todos, que ele tentou herdar, que é um fenômeno aqui da nossa América Latina, quando se tenta descolar a política da política, quando se tenta dizer que a política não deve ser feita pelos políticos e tenta se forjar esse tipo de candidato, como foi o candidato Rodolfo Hernández. Então, é extremamente importante essa eleição e alguns fenômenos que garantiram essa vitória são de chamar a atenção. Primeiro, que houve uma elevação na participação popular, houve uma diminuição da abstenção, ao contrário do que muitos têm dito por aí. Nós observarmos a curva, eu vou deixar aqui para vocês a curva da abstenção. Desta vez, a abstenção chegou perto do seu nível, acompanhando aí desde os anos 90, mais baixo dos anos 90. Houve uma elevação da participação onde a esquerda, onde os setores populares têm mais apoio. Na costa, tanto a costa do Pacífico como na costa do Caribe e mais ao sul também do país. E na região em que um voto conservador tem mais força, que é no centro do país e mais ao leste, mais ao oriente, ali na fronteira com a Venezuela, ali
A elevação houve também, mas ela foi da casa de 2 pontos percentuais, enquanto nessa outra região que eu falei foi de 8 até 10 pontos de elevação da participação. Ou seja, as pessoas tiveram mais coragem de votar, ousadia de votar. E é importante a gente falar isso sobre a Colômbia, porque a Colômbia é o país aqui da América do Sul onde mais se matam defensores de direitos humanos e líderes, lideresas, líderes, mulheres e homens sociais. Só esse ano já houve mais de 40 massacres. Ao longo de todos esses anos de Duque, vou deixar aí, inclusive, alguns números para vocês sobre o mandato Duque, o saldo da violência desse mandato Duque. Milhares de pessoas foram mortas, centenas e centenas de pessoas perderam a visão, pessoas presas arbitrariamente, fora os casos de violência sexual, massacres em territórios indígenas. Então, votar na Colômbia é quase um ato de coragem, de ousadia, principalmente nas regiões mais conflagradas. Então, todos esses elementos dão uma importância ainda maior para essa vitória de Gustavo Petro. Sem dizer que Petro e Marques, eles têm tocado em temas que são muito sensíveis e muito importantes e que eles sabem que vão ser os desafios deles no próximo período. Os temas econômicos, os temas da justiça e da paz, que é um país que precisa recuperar a sua conexão com um território de paz para que volte a ser um território de paz, e também os seus desafios na área ambiental. Sem deixar de lado a questão antirracista, as questões dos direitos das mulheres, das comunidades LGBT, dos territórios indígenas e dos povos indígenas, ou seja, eles estão ousando propor ao país um pacto. E por isso a sua chapa, a sua coalizão se chama realmente Pacto Histórico, porque eles têm certeza que somente com um pacto histórico é que a Colômbia vai poder se reconectar com um caminho de busca da justiça social e da paz. Foi muito importante também que logo nas primeiras minutos assim, do resultado, o candidato Rodolfo Fernandes reconheceu a eleição de Petro e de Marques. Isso foi uma questão muito importante. Também os países, a maioria dos chefes de Estado dos países aqui da nossa América Latina prontamente reconheceram, inclusive a Casa Branca, através do Antony Blinken, o chefe do Departamento de Estado, reconheceu a eleição de Petro, o que mostra um grande avanço, e a gente espera que isso seja assim até a posse, que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa golpista, que quem está habituado aqui à política latino-americana sabe que nunca é de se espantar quando surgem intentos golpistas, quando menos se espera. Então, é uma eleição que colocou na vice-presidência pela primeira vez uma mulher negra, ambientalista, advogada, afrodescendente, como eles mesmos falam, da representação afrodescendente colombiana, que a Francia Marques carrega. Então isso tem um peso e um significado histórico e simbólico extremamente grande. E o economista Gustavo Petro, que já foi prefeito de Bogotá, senador por diversos mandatos e hoje representa não uma candidatura de si mesmo, mas a candidatura de uma ampla coalizão de esquerda e que chega até a setores de centro, chamada Pacto Histórico, e que foi se consolidando ao longo dos últimos tempos na Colômbia, ao tempo em que a violência deu uma escalada gigantesca, em que a implementação dos acordos de paz de 2016 estagnaram e se matou muito jovens de forma absolutamente brutal, banalizando o protesto social, o levantamento dessa juventude. Vou deixar aqui também para vocês os dados das violências só de um processo de manifestações, que foi o Paro Nacional de 2021, entre abril e junho. Quantas pessoas morreram, desapareceram, ficaram feridas nesse processo, sem dizer nos processos anteriores. Então fica aqui o nosso registro
dessa eleição super importante e que a presidência colombiana agora possa vir a somar com outras presidências progressistas aqui da nossa América Latina, como no México, como na Argentina, como na Bolívia, como na Venezuela, e esperamos que futuramente também no Brasil, para que a gente possa construir a verdadeira integração sul-americana, integração latino-americana, nesse processo tão importante de libertação da nossa América, que a gente vai trilhando há tantos séculos, né? Depois de tanto saque, de tanta escravidão, de tanta opressão, de tanta invisibilização, de tanto silenciamento, como disse a Francia Marx no seu discurso pós-revelada a vitória, chegou a vez dos invisíveis, chegou a vez dos invisibilizados, aqueles que nunca tiveram vez. É isso, fico aqui, encontro vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar. Se você ainda não é aqui membro do canal, vem para o nosso canal, porque nós temos muito conteúdo todos os dias da semana, justamente para a gente fazer essa troca saudável de informações e conteúdos com vocês. Até a próxima!